Por que alguns deixaram o canal Still Small Voice? Mensagem de Jesus, mensagem do dia 19 de março de 2017. Queridos moradores do coração, que Deus os recompense por sua fidelidade nesse canal. Bem, minha querida família, o Senhor chamou a minha atenção para a queda de opiniões e comentários sobre o nosso canal e me pediu para orar muito mais, concentrada para a nossa família que nos ouve, porque estamos todos sob ataque, e também para passar um pouco mais de tempo nas mensagens. É o que eu tenho sentido, de certo modo, então eu tenho escolhido mais as Escrituras. Enfim, Ezequiel e eu estávamos nos sentindo muito mal e nos culpando por não estarmos mais nisso, embora as cirurgias e as enfermidades, as mudanças de pessoal e as traições tivessem nos atingido com força. Estes foram meses de forte sacrifício, drenando muito de nós, e o Senhor está permitindo estes ataques como uma oferta para a nossa nação. E isso faz com que aceitemos isso um pouco mais fácil. O Senhor acabara de me dar leituras de comunhão sobre seus discípulos, que o abandonaram logo depois que ele falou sobre seu corpo e sangue, e eu me perguntava por quê. O que isso tem a ver conosco, Senhor? No 6º capítulo de João, depois de ter alimentado a multidão, eles tinham cruzado para o outro lado do lago em antecipação, sabendo que era onde ele estava navegando. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderia realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, ao qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não é compreendido. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Comentavam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão Jesus assim respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Carfanaum. Muitos discípulos deixam Jesus. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: e isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? E o Espírito que dá vida à carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. Continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor acabara de me dar leituras de comunhão sobre seus discípulos que o abandonaram logo depois que ele falou sobre seu corpo e sangue. E eu me perguntava: por quê? O que isso tem a ver conosco, Senhor? Ele também tem me pedido para me contentar se eu sou negligenciada e julgada como sendo sem importância, enquanto outros são falados e aplaudidos. Na verdade, estou muito feliz nesse lugar, é seguro e não tenho nada a defender. Tudo pertence ao Senhor. Depois da comunhão de hoje, de um tempo de adoração, Jesus parou e me pediu para começar a escrever. Nós dançamos por um bom tempo em adoração e canções, e ele me segurou tão ternamente e beijou meu dedo indicador esquerdo, aquele com o anel aquamarine do Pai. Jesus, você é tão intensamente amoroso comigo, olhando para os meus olhos com ternura e amor tão exuberantes. Eu mal sei o que dizer, estou tão derretida. Eu só quero retribuir, amar você com minha vida, minhas ações, trazer glória para você, Jesus, através do meu pequeno vaso que foi tão vivificado por você. Ele me respondeu com uma voz suave. E você vai? Ele disse. É um longo caminho, Claire, e você está quase lá. Um pouco mais. Só um pouco. O que você tem para sua noiva esta noite, Senhor? Pensamento ilusório. O quê? Pensando que cada dia nos traz mais perto do dia do casamento que eu tenho por tanto tempo antecipado. É muito tempo para mim também, meu amor. Esperar não é mais fácil para mim. E além disso, eu posso ver mais claramente o que ainda aguarda esta terra e quantos não estão prontos. E meu coração definha por eles. Eu envio meus anjos para prepará-los,
mas os afazeres de suas vidas os mantêm preocupados. Sim, Senhor, eu sei disso. Marta é o meu proverbial nome do meio. De fato, você faz. Ele respondeu. Mas eu vejo seu coração, Claire, e ele se assemelha mais a Maria. Todos os dias, quando você se cansa com as demandas intermináveis da vida. É por isso que eu lhe trouxe ajuda competente. Então, podemos continuar com o que é realmente importante? E é justo e bom compartilhar com eles que sua recompensa no céu é grande. Como eles estão contribuindo para este ministério, assim eles serão recompensados. Embora não seja entendido ou aceito agora, na verdade, quem dá um copo de água fria... E quando ele começou isso, eu olhei para aquela escritura e terminei a sentença para ele. Quem vos recebe a mim mesmo recebe, e quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda a certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus capítulo 10, versículos 40 a 42. Jesus continuou. Eu desejo elaborar sobre esta escritura. Entenda, meu povo, é a sua fidelidade àqueles ao seu redor que o acompanharão ao céu com grande recompensa. Não são aqueles que começam e abandonam o caminho certo que receberá a recompensa. São aqueles que perseveram durante os tempos secos, durante os tempos aborrecidos, durante os tempos indesejados. Se perseverarem em santidade e fidelidade em todas as provações, serão grandemente recompensados. Não é o que faz cócegas em seu ouvido, o que você gosta de ouvir, o que você evita ouvir é que faz a diferença. É a sua fidelidade. A vida está cheia de contradições. Eu gostaria de torná-lo doce para você todos os dias, mas alguns dias são planos e difíceis e um teste de fé. Agora, há muitos que devem estar aqui neste site para receber este conselho, mas eles estão ocupados em notícias chamativas, fofocas e calúnias. Muitos que devem estar ouvindo estão procurando as últimas novidades sobre as notícias. Muitos que deveriam estar me procurando em um nível mais profundo ficaram cansados de ir mais fundo e vagaram pelas águas rasas. As águas rasas têm conchas bonitas. Elas são tão quentes. Não há tubarões ameaçadores. Elas estão perto do conforto de casa, o cais, o cobertor de praia, relaxamento. Eles ficaram cansados com as correntes fortes, predadores e águas frias de um mar agitado, de modo que eles vagaram para os seus confortos. Quem é deixado? Os que iriam morrer por mim. Aqueles que sabem que tenho as palavras da vida eterna, como diz em João 10, 5 e 27. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e a seguem. Você se lembra das leituras de ontem? Na comunhão? Sim, seus discípulos desertaram de você quando você disse: você deve comer minha carne e beber meu sangue, ou não há vida em você. Eles não entenderam que você não estava falando sobre canibalismo. Ele respondeu: sim, não é engraçado. Bem, não, senhor, isso é triste. E por que eles não entenderam isso?
porque eles não reconheceram em conhecer a ti, Jesus. E como você disse mais tarde nas Escrituras, o Espírito dá vida. A carne não conta para nada. As palavras que eu vos falei estão cheias do Espírito e da vida. Entretanto, alguns de vocês não creem. João capítulo 6, versículos 63 a 64. Ele respondeu: Exatamente, então. Eu não disse. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai os tenha capacitado? No versículo 65. Sim, Senhor. É também por isso que vos dei a rema. Muitos dizem muitas coisas, mas não devem ser levadas a sério. E a outra que eu lhe dei não se trata de rejeição pessoal. Trata-se de guerra. Permita que eu te fortaleça. Tenho a obtido várias vezes recentemente. Então, há 2 fatores envolvidos aqui. Um deles é que eu disse algumas coisas difíceis neste canal ultimamente, coisas que são zonas de conforto, desafiador, gostos e preferências pessoais. Alguns gostariam de passar todo o seu tempo na câmara de casamento sem sangue, suor e lágrimas. Mas minha noiva se assemelha a mim. É assim que eu a reconheço. E minha vida na terra foi tudo menos uma câmara de delícias. Estou formando almas neste canal, Claire. Alguns não podem esperar para chegar ao céu. Então, eles se rebitam na frente de canais que se alimentam do arrebatamento e eventos mundiais que levam até isto. Um pouco disso é necessário, mas eu não disse que você tinha 3 anos? Há quase 1 ano atrás? Ele fez e ninguém acreditou em mim, e muita gente deixou o nosso canal. Ele continuou: O ponto é que, enquanto alguns buscam entretenimento, ouvindo canais que estão constantemente se alimentando das próximas catástrofes e se aproximando do arrebatamento, outros me levaram a sério e foram trabalhar para encontrar maneiras criativas de trazer almas para o meu reino. Eu recomendo-os altamente. E eles são os únicos que ficam aqui. Eles são os que sabem que estão recebendo direção de mim e mudando a vida de direção. Ouviram a minha voz quando vieram para cá e seguiram fielmente as minhas instruções. Eles são os únicos, posso dizer, que podem olhar para a frente e para o arrebatamento. Outros estão evitando usar seu tempo e talentos para o meu reino, porque eles acham que não há mais tempo pelo caminho. Bem, não vai ficar bem para eles naquele dia. Eu não estou dizendo que eles não serão arrebatados, mas eles perderam tempo. Eles desperdiçaram a vida. Eles viveram para sua própria recompensa em um dia futuro e se recusaram a investir seus talentos para ajudar na colheita. Você passou por algumas águas muito duras nos últimos meses. Eu continuei a dar-lhe bons e sólidos ensinamentos, embora você estivesse passado por sofrimento e traição. Você poderia ter trabalhado muito duro, orado com mais força e se aplicado um pouco mais, mas, com toda a honestidade, você trabalhou muito e com grande integridade. Você nunca colocou uma mensagem para fazer cócegas nos ouvidos e agradar espectadores. Por isso vos recomendo, porque muitos caem nesta tentação. E neste canal eu desafiei muitos e disse coisas que não eram de seu gosto, e ainda assim eles se afastaram. Mas
eu ainda estou aqui. Ainda estou ensinando e tenho orgulho daqueles que percorreram as coisas que não quiseram ouvir e obedeceram. Eles estão crescendo. Eles estão escalando o cume comigo. Eles estão enfrentando desafios e decisões difíceis todos os dias. E eles estão aqui porque conhecem a minha voz e deram suas vidas por mim. Edição número 2. Continuou ele. É que o seu público foi atacado por demônios de distração, mentira, fofoca e calúnia. A propósito, só para ter certeza, eu pesquisei sobre calúnia. É a elaboração de declarações falsas e difamatórias, a fim de prejudicar a reputação de alguém. Uma declaração falsa e caluniosa, como o que estão fazendo com o presidente Trump. Ele continuou. E eles têm lutado com algumas das mensagens e ficam chateados quando passam momentos sem mensagens. Alguns são menos maduros em sua caminhada comigo e não reconhecem as impressões digitais do inimigo, mas compram as mentiras. Senhor, é engraçado que você mencione distrações. Houve uma senhora muito querida que me escreveu e me disse que ela não foi capaz de terminar de ouvir minhas mensagens, porque ela ficava barrada com distrações no momento em que ela tentava ouvir uma e por isso ela não terminava várias por um bom tempo. Sim, meu amor. Jesus continuou. Seus ouvintes preciosos estão sendo atacados e eu preciso de suas orações por eles. Eles não podem lutar por conta própria. Para vocês, moradores do coração, eu digo: este é o trabalho do inimigo tentando roubar minha direção de você. Eles odeiam este canal porque este canal é perigoso para sua agenda. Este canal encoraja você a jejuar e orar, perdoar os erros, trabalhar duro para mim, evitar a mídia e assumir a responsabilidade pelo seu governo, amar e apoiar os pobres e tantas muitas outras instruções que foram muito prejudiciais para o reino das trevas. Para você que tem lutado para ficar neste canal, eu digo: prepare-se, fique sentado, não mude de rumo. Você está sendo peneirado e o avanço virá. Realmente, eu tenho muito no estoque de provisões para enriquecer as suas vidas. Você tem perseverado em não correr em busca de conforto com estas profecias. Você abraçou o que é precioso e rejeitou o que é vão. Eu sei que você está cansado, eu sei que você fica desapontado e eu sei que você é fiel para orar e manter o que é bom e certo. Sua recompensa está chegando, meus queridos. Verdadeiramente você está entre os meus crentes mais fiéis e você continua a me abençoar todos os dias com sua fidelidade. O que eu disse para aqueles que não viraram as costas para mim? Então eu olhei em João no capítulo 6. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. A propósito, o endereço dessa escritura é João capítulo 6 e versículo 66. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E a você, eu digo: Jesus continuou: eu estou aqui. Eu estou levando você. Nem sempre é bonita, na verdade. É dolorosamente tentando. Mas eu também digo: não continuei a estar à tua direita?
conduzindo-vos e sussurrando coisas para vós, para vossa orientação e edificação? Eu não estou mais perto de você agora do que nunca? Eu não compartilho mais e mais da minha vida e preocupações com você, porque eu achei que você fosse fiel e cuidadoso, me amando mais do que a si mesmo? Como diz Mateus 16, 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Sim, eu digo sim, e isso muito mais. Estamos intimamente unidos e as minhas palavras ressoam em seus corações como verdade para os seus tempos. O meu convite para dançar comigo, para colocar sua cabeça no meu coração, para expressar os seus sentimentos mais profundos livremente para mim, lhe abriu uma porta para a intimidade que você jamais experimentou antes. Porque com grande sofrimento vem grande intimidade comigo, proximidade, ternura, compreensão e crescimento espiritual que o visitarão com êxtase sublime no dia em que eu o levar para mim mesmo. Sim, esse dia está chegando, mas você não escondeu seus talentos até que eu voltasse. Não, você os colocou para usar e produziu filhos espirituais, e com você estou bem satisfeito. Você, de fato, entrará na alegria de seu mestre.